Olá, você que me assiste da comunidade jurídica trabalhista em todo o Brasil. Eu sou o professor Marcos Dias de Castro, do curso Toga. E estamos aqui mais uma vez juntos para mais um papo legal do curso Toga, para a gente comentar assuntos relevantes, assuntos pertinentes e, por que não, assuntos quentes da nossa jurisprudência trabalhista e que muito impactam a jurisdição no nosso país. E hoje eu estou aqui com o professor Fábio Goulart Vilela, nosso grande professor Fábio, para comentar uma notícia muito interessante que surgiu no informativo 149 do Tribunal Superior do Trabalho. Nós sabemos nos concursos, nós sabemos nas lides trabalhistas, que o empregado enquadrado no artigo 622 da CLT, empregado de confiança, traz em si uma série de discussões de enquadramento, uma série de discussões no que diz respeito aos direitos que envolvem esse tipo de trabalhador, muitas vezes, não sei se o professor Fábio concorda, mas muitas vezes até discriminado, entre aspas, já que o artigo 622 acaba o excluindo do regime de duração do trabalho. Mas fato é que nós tivemos uma notícia muito relevante do julgado da SDI número 1, relator o ministro José Roberto Freire Pimenta, agora em novembro de 2016, e eu peço ao professor Fábio suas primeiras considerações. O que o senhor achou da decisão? O que o senhor acha que temos de relevante para os nossos alunos, para os nossos amigos em todo o Brasil? Bem, olá a todos. Como o professor Marcos falou, sou o professor Fábio Vilela, coordenador pedagógico e professor do curso Toga Estudos Jurídicos. Realmente, professor Marcos, essa decisão ele veio um pouco clarear a questão do regime a ser aplicado aos empregados exercentes de cargos de confiança. Lembrando rapidamente que o artigo 62, inciso 2 da CLT, ele prevê a questão do empregado que exerce cargo de confiança, ou seja, exclui do capítulo referente ao regime de duração do trabalho aqueles empregados que cumpram dois requisitos. Um requisito de natureza objetiva e um requisito de natureza subjetiva. Em relação ao requisito de natureza subjetiva, deve ser um gerente ou exercente de cargo de gestão, assim equiparados a diretores e chefes de departamento filial. E um requisito objetivo, ou seja, devem receber um padrão remuneratório diferenciado, com, alguns falam gratificação de função, mas entendo que não necessariamente precisa ter uma gratificação, mas deve ter um padrão remuneratório de pelo menos 40% do salário efetivo. E ao assim se pronunciar, que exclui do capítulo inerente ao regime de duração, no primeiro momento se pensa muito em horas extras. É a clássica, é o que geralmente nos processos se desenvolve, ou seja, querendo a configuração do empregado no cargo de confiança para a exclusão do pagamento de horas extras, e que é correto. Também se fala muito na questão do horário noturno, só que essa decisão do TST vem deixar claro o seguinte, que mesmo o artigo 62, se referindo à exclusão do capítulo do regime de duração do trabalho para esses empregados, deixa claro que eles têm direito o quê? A não trabalhar nos feriados e o repouso semanal remunerado, que é um direito fundamental, de natureza fundamental. O repouso semanal remunerado tem por si só a sua natureza de direito fundamental, previsto inclusive no artigo 7º da Constituição, até por questões de saúde e segurança do trabalho, o direito de resguardar a sua saúde física, mental, e também nos dias feriados, se houver trabalho nesses dias, o pagamento deve ser em dobro. Eu acho que nesse ponto o TST andou correto, porque põe alguns limites a essa, vamos dizer assim, entre aspas, flexibilização de direitos em relação ao empregado ocupante de cargo de confiança. Porque você já tira desse cidadão, que é considerado longa-manos do empregador, deixando claro qual é a finalidade, a ratio legis aí. Se o empregado ocupante de cargo de confiança é considerado um longa-manos do empregador, independentemente da existência de mandato. Antigamente, na redação anterior, se exigia mandato. Ou seja, a representação, ele ter a representação do empregador. Hoje não, basta que tenha um cargo de gestão com poder de mando e dentro daquele padrão remuneratório diferenciado, já se justificaria enquadramento como empregado exercente de cargo de confiança. Mas a ideia é de que haveria uma incompatibilidade,
Porque se o empregado ele é considerado um longa-manos do empregador, seria incompatível o controle de jornada. Inclusive, existem alguns julgados e alguma doutrina nesse sentido, entre eles o próprio Maurício Godinho Delgado, que sustenta que se ficar comprovado, ainda que tenha cargo de gestão, mas que de fato ele sofra controle de jornada, mostra-se que não é incompatível, ele teria direito inclusive a horas extras. É uma corrente doutrinária. Então, para que se imponha um limite, até que ponto ele estaria excluído dessa gama de direitos relacionados à duração do trabalho? Entendo correto, por se tratar feriados e repouso semanal remunerado de direitos mínimos, né? Direitos fundamentais, e que poderiam, claro, caso o TST não se posicionasse, dentro de uma interpretação extensiva, se aplicar a esses empregados, e, ao meu ver, aí, de forma muito rígida, e aí com viés, como o professor falou, discriminatório para essa categoria de trabalhadores. Exatamente. Professor Fábio, brilhante exposição, e aproveitando o nosso debate sobre o artigo 62, eu complemento com uma pergunta. Será que essa mesma tendência hermenêutica em relação aos feriados, em relação ao repouso semanal remunerado, ela também pode ser pensada e vamos dizer assim, até também aplicada para os casos dos trabalhadores externos do inciso 1º? Será que a gente também tem aí a possibilidade de se pensar numa aplicação também para que esses trabalhadores tenham direito aos feriados, aos repousos semanais remunerados? Eu entendo que sim. Como eu falei, a finalidade da norma, tanto do artigo 2º, tanto do inciso 2º como do inciso 1º de 62, também por que se fala que o trabalhador que desenvolve trabalho externo, desde que haja esse registro na sua CTPS, ficaria isento do regime de duração do trabalho, pela incompatibilidade do controle. A ideia é essa, entendeu? Se ele desenvolver trabalho externo, mas se houver o controle, ele tem direito às horas extras. Nesse caso, da mesma forma que eu acabei de falar em relação aos empregados que ocupam cargos de confiança, eu entendo que, uma vez esse trabalhador, ainda que haja impossibilidade de fazer o controle de sua jornada de trabalho, repouso semanal remunerado e feriado, logicamente, estaria fora dessa gama, porque é passivelmente possível você pontificar, ou seja, você caracterizar, olha, um feriado, pelo menos um domingo a cada mês, ou uma vez por semana, ou seja, perfeitamente, a meu ver, aplicável, por analogia, essa questão dos empregados ocupantes de cargo de confiança aos trabalhadores externos. Muito obrigado, professor Fábio. Então é isso. Mais um informativo, mais uma notícia. Venha para o Toga você também. Vai ser um prazer receber você aqui na nossa família, de grande sucesso, de tantos anos dedicando-se à preparação dos nossos alunos para os concursos da Magistratura do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Foi um grande prazer. A gente se vê.